Olá, gente, sou professora Jane Carla, da unidade de Aracaju, da Unirv, e vou passar para vocês essas informações sobre essa importância do desenvolvimento agrário na pandemia. Na verdade, esse tema ele deixa muito abrangente, não é? Até porque você pode abrir vários leques de opções para se falar sobre a engenharia agrária no geral, tá certo? Então, a gente sabe que a busca desses alimentos, tanto para importação quanto para exportação, foram muito grandes nesse período de pandemia, até porque teve, vamos dizer, uma mudança mundial muito grande. Então, o que é que a gente poderia falar? A gente tem que falar sobre essa pandemia, que na verdade a pandemia atinge níveis mundiais, então desse modo fazendo com que ocorra uma mudança grandiosa em relação a todo, vamos dizer, desenvolvimento social e da sociedade em si. E aí, vamos dizer, esses países que foram, vamos dizer, acometido, ou o mundo acometido por essa doença, houve grandes mudanças, gerando mudanças internas, tanto, vamos dizer, social, como econômica, cultural, e aí justamente entra essa parte alimentar, tá certo? Essa demanda de alimentos que são necessários para essas pessoas que estão totalmente, vamos dizer, com essas mudanças em ativa, né? E usualmente afetando um grande número de pessoas. Vamos dizer, quando diz mundial, né, a gente sabe que atingiu inúmeras pessoas da população, que tivemos várias diferenças, entre elas, vamos dizer, as pessoas que tiveram que trabalhar, que foi o caso do pessoal da área da agricultura, das áreas agrárias, agropecuária, agronegócio, tá? Então, essas pessoas não tiveram como parar, até porque a população mundial precisava desses alimentos. Então, vamos dizer, algumas indústrias, algumas empresas, no início da pandemia, deram uma parada, mas não foi o caso de parar totalmente, e sim reajustar todos esses pontos, para ver como era que iria ser. Então, o início da quarentena no Brasil mesmo, né? Na verdade, em 2019, já deu-se o início, em março, logo após o Carnaval, começou as primeiras sondagens de quantas pessoas poderiam estar com o coronavírus, né? E já se abriu-se o alerta e começaram, alguns estados já começaram com lockdown, e aí já começou esse processo, mas a confirmação mesmo, total, de casos já proliferando e tudo, foi em 2020, em São Paulo. E aí já tínhamos, vamos dizer, no avanço, né, na área da saúde, para definir e aí dizer sim que você estava com coronavírus, certo? Ainda não tinha um tratamento, né, tinha muita dúvida em relação a isso, criando-se essa quarentena que era necessário para não ter essa expansão da doença, né? Então, esses primeiros ações do governo fez com que as pessoas ficassem mais em casa, né, limitasse. Então, não foi algo que você quisesse, o trabalho em home office, as atuações profissionais, todas tiveram em redes sociais, né? Então, a gente precisou muito da mídia para que a gente soubesse como era que estava esse avanço. Mas na área agrárias, a gente não poderia parar. Né? Até porque há essa necessidade de que todos estivessem envolvidos para que toda a população tivesse comida em casa. Né? A partir do momento que a pessoa, acabaram-se as feiras livres, acabaram vários acessos à população no geral, a gente precisava de comida, né? E aí foi onde deu o boom, né, da agricultura, se o agronegócio, a agropecuária, a agricultura familiar, se todos esses já eram e de suma importância para a sociedade, dessa vez, com a pandemia, veio a favorecer essa área mais ainda, porque precisava-se, né, mas a quarentena, ela fez com que você tivesse, vamos dizer, buscasse por alimentos mais saudáveis, né? Então, com essa frequência de busca, teve um aumento significativo entre hortaliças e feijão, onde teve de 40% a mais de 40% durante essa pandemia de cada,
tá? Então, hortaliças chegando a 40,2% e feijão a 44,6%. Então, um percentual alto em termos de, vamos dizer, de busca, de procura. E a tendência foi aumentar. Tá certo? Na pandemia teve esse aumento. Então, as pesquisas levaram que pessoas com escolaridades menores, né, consequentemente, não tinham esse acesso, o acesso que era necessário para a alimentação e para as escolhas desses alimentos. Então, quem tinha essa menor escolaridade acabou vamos dizer, tendo um déficit alimentar muito grande, que foi o Norte e o Nordeste. A gente sabe que a nível de Nordeste a gente já enfrenta essa escassez de alimentos em pessoas que têm uma, vamos dizer, uma condição diferenciada dos pontos da sociedade, né? Então, fazendo com que esse pessoal de menos escolaridade venha a sofrer mais nessas condições. E aí, essa quarentena fez com que aumentasse todas essas demandas. Então, tiveram, né, tem a todo custo, vamos dizer, mesmo nesse processo, nós já estamos em 2022, mas esse processo foi alargado mediante as condições de pandemia. Nós não acabamos, né, apenas nós temos mais acesso, mas as restrições para algumas situações estão voltando. Então, o que comprar, como fazer uma seleção desses alimentos, né? Então, o pessoal começou a ter essa busca, esse cuidado. Então, teve uma procura e uma venda mais alta entre saladas, vegetais, frutas e tubérculos e raízes, né? Com um percentual variando, né? Entre eles. Só que isso, no varejo, a gente está falando. De qualquer forma, a gente tem um processo onde o país trabalha as grandes indústrias, o agronegócio, trabalha com grandes importações e exportações. Então, diante disso, dessa situação, nós temos uma frente, né, que vai de 2020, foi, vamos dizer, alavancada em relação ao período de 2019, que a gente estava no início dessa pandemia, fazendo com que as pessoas ainda não sabiam direito o que era a doença, muitos tiveram resistência a ficar em casa, mas se depararam com todos os supermercados com limitações, muitos locais fechados, então houve essa necessidade. Nesse período também, cresceram as pessoas que iriam trabalhar com alimento, né? Até porque as pessoas estavam vendo uma fonte de renda em relação a isso, e aí, nesse pensamento, vamos trabalhar com alimento, fornecendo esses alimentos para quem está em casa, que está nesse período pandêmico. Então, mas o que foi que ocorreu? A partir do momento, olha, esses dados, essa fonte já é de 2021, tá certo? Mediante essas situações de pandemia, teve um aumento significativo nos alimentos, fazendo com que as pessoas reduzissem o consumo de alguns, tá certo? Por conta do seu aumento, até, vamos dizer, muitas pessoas chegaram a dizer em textos que era surreal os valores de carnes, de queijos, não é? De frutas e hortaliças e legumes, fazendo com que caísse muito essa diminuição, e a alimentação ficasse cada vez mais precária, porque você acaba buscando alimentos que não vão suprir essas fontes de energia que a gente precisa para o nosso organismo, tá? Então, vamos dizer, teve, mostrando aí essa imagem, esse decréscimo, né, essa queda, vamos dizer, 44% nas carnes, a gente sabe que teve um aumento bastante significativo, fazendo com que você criasse alternativas para outros alimentos. Então, isso já é agora. E a gente está entrando o ano de 2022 com essa condição, né, essa imagem. Então, essa condição que está aí é justamente por conta desses efeitos de redução alimentar por conta dos seus aumentos. Então, muitos estudos no Cielo, Brasil, muitos. Eu peguei apenas um aqui para mostrar para vocês. Ele faz com que passe uma rotina de como é que você está em casa, não é? De como é que está seu trabalho, para saber como é que vai ser essa busca pelos alimentos. A partir do momento que você tem o acesso, que você é livre para você ir para supermercados, feiras livres, onde for, você tem esse acesso, esse direito de ir e vir, você tem direito à busca de melhores e com valores menores. A partir do momento que você não tem,
isso aí lhe limita, e aí você acaba diminuindo nesses consumos. Então, o que foi que as buscas desses estudos no Cielo buscaram? O que o pessoal queria propor, mostrando isso em ciência, não é? Quantas pessoas estão em casas, isolado totalmente, quem não teve mudança nenhuma em sua rotina, quem está tendo variações de atividades, tá certo? Isso tudo são condições que faz com que você tenha uma estatística referente a isso, e aí você saiba como vai se trabalhar, tá? Então, é basicamente sem mostrar muitos trabalhos a respeito, mas tendo uma ideia de como está a sua rotina. Isso faz um diferencial muito grande em relação ao seu consumo alimentar. Então, a pandemia, ela passou por um processo, certo? Então, esse processo da pandemia fez com que tivesse grandes mudanças. Essas mudanças na engenharia agrária fez com que você aumentasse o número de EPIs, né? Então, se você já tem os EPIs que são utilizados para manuseio de máquinas, manuseios de alimentação animal, manuseios em terra, tá certo? Para algum outro elemento que vai ser utilizado, esses EPIs, você tinha que ter agora a máscara, o álcool em gel e o contato que teria que ser o mínimo possível. Então, criou-se no início uma rotatividade desses funcionários, até porque muitos adquiriram a doença e tiveram que se isolar por um tempo, tá certo? Ninguém sabia no início qual era o processo, uma quantidade certa de tempo que deveria passar nesse isolamento, mas logo em seguida foi se adaptando. Como a agricultura não pode parar, a gente precisa de alimentos, foi um papel essencial, né? Então, ele diz aqui, da produção dos alimentos que estão todos os dias na nossa mesa, ao papel fundamental para a economia do país. Então, o país, o mundo, necessita, né, desses alimentos, a gente precisa desses nutrientes para nos mantermos. Então, de qualquer forma, essa busca, esse processo de pandemia na agricultura foi visto de outra forma. No início, alguns aviários foram fechados, tá certo? Foram fechados para aquele acesso de carros, desse processo todo que era a transição. Mas logo em seguida, não poderia parar muito tempo, até porque as aves, os animais, eles se alimentam todos os dias, como nós. Então, precisava desse processo, né? Então, de qualquer forma, esses aumentos vêm de acordo também com essa, não só com essa busca, mas também com essa dificuldade que ocorreu nesse processo de pandemia, né? Então, ele diz aqui nesse segundo ponto que o setor é mantido por todos os trabalhadores da área agrária, que dedicam técnicas, conhecimento, esforços e função tão necessária para esse tipo de produção, tá certo? Então, sejam eles zootecnistas, engenheiros agrônomos, florestais, para ver como é que está esse equilíbrio, engenheiro agrícola, tá certo? Todas as ciências agrárias que estejam envolvidas, veterinários, para que estejam envolvidas, fazendo com que todos estejam em comum acordo, vamos dizer, para que isso venha alavancar cada vez mais, né? E a gente trabalhar em conjunto dentro de um processo de uma pandemia, né, com todos os cuidados, toda essa evolução que tem que ter da doença e dos cuidados da gente com a mesma, né. Então, segundo essa Confederação da Agricultura, né, do Brasil, nós tivemos bens e serviços que foram evoluídos e aumentou mais de 21,4% do PIB do Brasil. Então, a gente tem um significado muito grande, né, em relação a isso, justamente porque a gente pode passar essa segurança para o país em termo alimentar. O Brasil já é conhecido como um grande, vamos dizer, fornecedor de alimentos, tanto interno como agora externos, certo? Então, o Brasil em 2019 já estava num processo evolutivo para abrir mais ainda essas portas para o agronegócio, e aí com a pandemia isso veio alavancar, isso causando também, por índice de pesquisa, né, das pesquisas nacionais de amostra domiciliar, que cresceu também, gerou grandes trabalhos nessa área. Então, quem estava disposto a trabalhar e sabia do risco da pandemia e que estava criando esse processo,
se saiu muito bem e foi trabalhando divinamente, desenvolvendo as suas atividades com muito cuidado, fazendo com que isso gerasse toda essa renda para o país e para o consumo necessário para toda a população. Então, nós temos aí algumas imagens, tá certo, via Google, que a gente vê aqui, que todos os trabalhadores foram vendo, então, todos os profissionais da área agrária trabalhavam ali, todos totalmente, vamos dizer, assegurados, com distanciamento. Eu participei de apenas nesse processo, porque estava em sala de aula, então, mas eu vi que tinha o distanciamento, tinha o dia de alguns funcionários, outros ficavam em outro setor, iam fazendo essa mudança para não criar muito contato, então eles faziam essa rotatividade e soube trabalhar e fazer com que tudo isso crescesse e chegasse à mesa dos brasileiros. Então, tanto do produtor mais simples, que foram passando as informações, como também dos grandes profissionais da área, que foram desenvolvendo as técnicas para que ficasse cada vez mais segura para todos esses profissionais, e fazendo com que isso alavancasse no mercado. Então, ainda falando sobre esse processo, né, da pandemia, vamos dizer, em relação a 2019, do trimestre, né, da comparação do quarto trimestre de 2019, teve uma crescente no primeiro trimestre de 2020 de 0,6%, e não pense que é pouco, tá certo? Na agropecuária isso é muito, tá? E você vai ver que a gente tem uma oscilação muito grande mais para frente, não só em relação a esse processo, mas tudo que ocorre envolvendo a área agrária, as ciências agrárias, tá? Então, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz esse quadro analisando sempre esse produto interno bruto, PIB, em relação ao país, e viu, né, que eu deixei bem destacado aqui para que todos vissem, que é o setor, né, que foi o único setor da atividade econômica nacional a crescer no período analisado. Então, essa busca constante faz com que você aumente essa produção, e aí, consequentemente, vai aumentar esses valores, não é? Então, aumentando esses valores, faz com que você veja, tenha uma visão melhor em relação ao que você está consumindo, a essas buscas que você vai fazer. As pessoas são muito exigentes em termos de segurança alimentar, para o que é que vai consumir nesse período de pandemia, busca muitos profissionais de áreas, né, que estejam vinculados a agrárias, nutricionistas, para ver como vai ter esse equilíbrio, para que tenha uma resistência melhor, né, em condição humana, vamos dizer, a sua imunidade, né, o que produzir a mais e o que consumir, para ter uma qualidade em relação a isso. Então, o Canal Rural, em 2021, ele fala que o setor aponta a pandemia como uma das causas da elevação de custo dos preços dos alimentos. De fato, eles fizeram um levantamento em relação a isso e viram que quanto mais cria-se essa busca, essa necessidade, e que tem que exigir dessa produção, aumenta o preço desses alimentos. E aí foi onde a gente mostrou aquele quadro, mostrando que o pessoal começa a diminuir esse consumo, porque economicamente muitos não estão acompanhando, e hoje a gente sabe que o alimento vem a ser de valores muito, muito altos. Então, a gente tendo aí, vamos dizer, um gráfico relacionado ao PIB da agropecuária, a gente tem uma crescente de 1996 até 2019, onde foi esse boom que deu dessa evolução, né, gente, dessa evolução da pandemia inicial. Então, a gente só teve crescente. Na agropecuária, sempre, o início, vamos dizer, cresce a população, cresce a demanda, cresce a necessidade, tá certo? Hoje as pessoas estão procurando muito o que é saudável. Antes o arroz e o feijão era o suficiente, e lógico que o arroz, o feijão e o milho, soja, vai ser sempre grandioso, tá? Em relação principalmente à importação e exportação, mas a gente sabe que os outros elementos também, os outros elementos que compõem a alimentação humana, têm uma necessidade muito grande, principalmente as proteínas. Por isso que a carne aumentou tanto, né, teve um aumento significativo. Então, nós temos um quadro que vem para o Brasil bilhões, tá? Relacionado a essa área da agropecuária.
Tá? Então, ainda falando sobre esse processo, a gente tem dados para isso. Então, nós temos dados do IBGE de 2020, tá? Por que 2020? Porque 2020 foi o ponto primordial da pandemia, desse processo pandêmico, certo? Então, foi ele, nesse processo aí, que a gente viu que vamos dizer, a evolução é maior, a exigência era maior, fazendo com que essa demanda também crescesse. Então, ele diz que aí, esse período, trimestre, a agropecuária teve um crescimento de 1,9, então era gradativo sempre. No primeiro trimestre, a gente viu que teve o 0,6, né? E ainda nesse primeiro trimestre nós tivemos outro crescimento, tá certo? De 1,9, então é muito alto, e aí eles mostraram que tem uma visão aqui, tá certo? Do IBGE, eles terminaram alguns especialistas na área, explicando dessa pesquisa, né, que esses resultados explicavam principalmente o desempenho de algumas lavouras e safras, que foram crescentes, né, e aí totalmente produtivas, fazendo com que você tivesse vamos dizer, esse retorno financeiro muito rápido. Então, o PIB teve uma contração de 1,5 no primeiro trimestre, em comparado aos outros trimestres dos anos, mas não deixa de ser crescente, tá certo? Isso sempre alavancando essa, vamos dizer, essa produção e toda a situação do país em relação a essa área. Nisso, o que eu posso passar para vocês? Nós temos um avanço, certo? Em cima dessas importações e dessas exportações. A partir do momento que a gente fala de agronegócio, agroindústrias, empresas, que desenvolve a área agrária, todo esse ramo, né, a gente precisa de técnicas que desenvolva, a gente precisa de tecnologia, a gente sabe que hoje o meio rural é praticamente todo informatizado, tá? A gente está tirando das grandes indústrias, das grandes empresas que trabalham com agroindústria, mas a gente sabe que para o pequeno também, eles têm lá no canto dele, dependendo, tem pelo menos algo digital que venha, vamos dizer, saber essa temperatura, né? Tem informações dessa temperatura, procuram saber dessa climatologia, tá certo? Que isso tudo influencia. Então, esse avanço de importação e de exportação é primordial, podemos dizer assim, para o país, tá certo? E a tendência foi aumentar. Então, ele diz aqui, né, nós temos aqui essa conclusão que é dada, que ele diz que a pandemia pode ter sido efeito benéfico e aumentar as ofertas de produção e a inserção internacional do agronegócio do Brasil. Então, a gente sabe que as disputas por alguns pontos, principalmente de evolução agrária, da China e dos Estados Unidos. A partir do momento que teve essa pandemia, abriu as portas para que outros países tivessem esse acesso. E o Brasil, por sua vez, ele vem avante em cima disso, ele vem trabalhando muito, né, os estudos, nós como estudantes, sempre, nós temos sempre algo novo, fazendo disso uma ciência, né, então fazemos pesquisas, desenvolvemos meios, hoje a gente tem várias atuações que são totalmente consideradas vindas do Brasil, principalmente da Embrapa, seja ela aqui o tabuleiro costeiro, né, de cocos, aqui em Aracaju, como todas as outras que tem, tá certo, de arroz, de grãos, no geral, no Rio Grande do Sul, no estado da Paraíba, tá certo, na Bahia, em todos eles tem uma evolução, o algodão, então, de qualquer forma, está sempre tendo estudos, e essa evolução faz com que cresça justamente esse agronegócio, né, no país. Então, a gente pode competir com esses outros países, tá certo? Então, a demanda, ele diz aqui, a demanda por alimentos, né, aumentou, e é possível que o acirramento dessa disputa que eu acabei de falar, dos Estados Unidos e da China, sobre exportações, venha a ter esse espaço para todos os outros países que trabalham com agronegócio. Então, nós temos aqui uma fonte bem recente, tá certo, relacionada a 2020 já e 2021, sobre o arroz, sobre suas exportações e importações, e nós vemos que temos oscilações, mas temos crescente de 2020 a 2021, e os valores que vão aumentando, contribuindo para que o país
receba muito mais em relação a isso, tá certo? Então, nós vemos essa crescente e, consequentemente, crescemos os valores. Já isso para as exportações. Para as importações, nós tivemos um aumento, né, justamente em 2020, e 2020, em relação a valores, em relação ao aumento, o caso de 2021 já foi um decréscimo, tá? Então, nas importações, nós temos um aumento em 2020, já em 2021 nós temos essa queda pequena, um percentual pequeno, mas mesmo assim foi significativo, e isso justamente por essas buscas, o aumento desses alimentos, fazendo com que tivesse um controle. Então, se a pessoa comprava, vamos dizer, por mês, 5 ou 6 quilos de arroz para a família, foi diminuído isso pela metade. Então, fazendo com que essas informações, que foi totalmente relevante para essa situação, né, viesse a aflorar e ter que colocar isso em dados para mostrar que o brasileiro, por conta desses aumentos, acabar diminuindo tudo isso, né, acabou diminuindo esse consumo, e isso afetando, mas isso não quer dizer que a gente deixe de consumir, a gente vai consumir sim, mas aí com uma cautela, por conta justamente desses valores, porque a parte econômica não está acompanhando esse aumento alimentar. Então, nós temos aí outro gráfico, né, outros gráficos que falam de um modelo geral, tá certo, desses processos comerciais entre o Brasil de 2020, de 2019 já para 2020, em relação a outros países, e quantos bilhões nós, vamos dizer, somamos em relação aos outros anos, tá certo? Então, teve uma variação, né, teve uma queda muito grande de 2019 para 2020, por quê? Porque justamente os países de grandes potências, eles supriram a necessidade maior de todos os países, os demais, né? Então, isso foi em 2019, no início, naquele ponto inicial da pandemia, tá certo? Em 2020, quando teve essa crescente no Brasil, não é? A gente não tinha como acompanhar totalmente, mas já teve uma porta a mais que se abriu e que a gente teve essa crescente. Aqui mostra menor em relação, porque a gente está falando em relação aos Estados Unidos, essa condição, tá certo? Então, a gente teve essas perdas, mas depois a gente teve essas portas abertas, até porque o Brasil e o governo federal, ele já vinha trabalhando em 2019, em janeiro de 2019, antes só se tinha as conversas em relação a essa pandemia, não é? E todo mundo falava muito no Brasil que depois do carnaval era que ia dar esse boom dessa pandemia, e realmente foi isso que aconteceu. Essa busca e essa constância fez com que essas portas que já estavam para ser abertas fossem, vamos dizer, alavancadas para isso, para que esse processo viesse a desenvolver cada vez mais, tá? Então, nós temos aqui quadros com gráficos passando essas informações e essas variações em relação a países e médias de dia útil que foi consumido, de exportação e de importação para cada país. Então, a gente, vamos dizer, importação, a gente pega alguns países, né, já exportação a gente fica, vamos dizer, com algumas limitações por países diante dos grandes, vamos dizer, fornecedores dos Estados Unidos e a China. Nós somos, se alguém chegar e dizer, não, mas tem dados que somos, mas em forma quantitativa, quando a gente vai somar tudo isso, a gente sabe que a gente tem uma colocação nesse meio, mas que não deixa de ser uma crescente muito grande para o nosso país. Então, esse avanço dessa importação e dessa exportação, né, como havia dito, o governo federal vinha atuando, abrindo essas portas, para justamente a gente tivesse essa área agro-brasileiro totalmente vinculada, e que a gente tivesse mais, vamos dizer, meios de transportes em relação a esses alimentos, e portas abertas para que tudo isso viesse a fluir mais, tá? Então, desde 2019,
né, foram mais de 60 mercados abertos em diversos produtos. Então, algumas fronteiras que eram fechadas, vamos dizer assim, para que tivesse esse avanço, como o melão da China, como ele coloca aqui, né, o gergelim da Índia, isso faz com que a gente, abrindo essas portas, crie esse processo de troca, tá certo? Então, aumentando mais ainda esse consumo. Então, a exportação do agronegócio atingiu valores recorde em abril, tá? E nós chegamos a atingir em um mês mais de 10 bilhões, tá? Então, é um valor bastante significativo, podemos dizer assim, em relação a nosso momento agro, né? E a maior parte era soja e arroz, onde a gente não deixa, eu não deixo de destacar o milho, tá? Que o milho também é grandioso. Então, a gente sabe que se for perguntar realmente para exportação quais são os nossos produtos maiores de exportação, seria a soja e o arroz. E agora entrando nesse momento o milho também para grande exportação. Então, diante disso, teve essa situação, né? Voltando para essa área de domicílios, né, de agosto a dezembro, eles fizeram, vamos dizer, uma enquete e buscaram notas a respeito disso e informações a respeito de como é que está essa segurança alimentar. A pandemia já estava no auge, né, em 2020, mas a gente já estava tendo, vamos dizer, um relaxamento em relação às saídas, à socialização. Então, como fazer tudo isso? Então, nós temos essa segurança, que era o 40%, o pessoal tinha mais de 40%, 40,6%. O pessoal tinha essa segurança dos alimentos que chegavam à sua mesa, 31,7% tinha uma insegurança leve, uma insegurança moderada, 12,7%, e 15% dessas pessoas tinham insegurança grave. Então, ainda estava naquela restrição de lavar bem, de procurar, de manter fora, de colocar fora de casa, de fazer a primeira lavagem, a segunda. Então, isso tudo é com medo de que vai ingerir e que nele tem o vírus. De qualquer forma, esses dados mostram que a gente relaxou um pouco, né? Então, a gente acha muito normal ir comer na casa de qualquer um, não ter um convívio com aquela família, então tá ali, então muitas pessoas ainda inseguras em relação a isso, de como é que estão lavando esses alimentos, de como é que estão vindo esses alimentos para a mesa, de como é que está essa socialização das pessoas, justamente por essa proliferação. A gente sabe que tem uma nova variante, né, que essa variante, por conta da vacinação, não está causando uma evolução de morte, mas está trazendo sequelas gravíssimas, né? Então, alguns estudiosos já estão falando a respeito, e a isso tudo se preocupa com a alimentação que você vai ter, se você vai estar com imunidade boa, então essa situação de segurança alimentar ainda vai continuar no nosso país por muito tempo, né, por conta justamente disso. E aí vem aquilo que eu falei, as pessoas começaram a criar negócios relacionados à alimentação, e depois, com o aumento desses alimentos, fecharam, tá certo? Porque não poderia acompanhar. E aí, de qualquer forma, cria-se mais ainda essa segurança alimentar, mesmo que os gráficos mostrem que a segurança em relação a isso ainda é muito grande, tá certo? Todo mundo acha que estão todos condizentes, cuidando muito bem de sua alimentação. Então, nós temos aí, né, que a gente tem que ter otimismo de que tudo isso vai passar, de que é um momento difícil, que vai se estabilizar essa doença e depois vai ser totalmente erradicada ou controlada, literalmente. Então, o coronavírus e o agronegócio, os efeitos no mercado e como manter esse otimismo. A gente sabe que o Brasil está tendo uma crescente muito grande em relação não só à doença, mas em relação também aos valores alimentares, né? Então, esses alimentos estão vindo na mesa do consumidor muito alto, então fazendo com que tenha, assim, um cuidado maior em relação a isso, né? Então, há essa necessidade que você acompanhe esses dados, sabendo como é que estão. Você que é da área, buscar saber, as pessoas estão sempre muito preocupadas em relação a isso. Então, nós temos um otimismo que isso vai se manter, muitos alimentos vão ainda se manter no mercado com um preço alto, mas que isso vai ser equilibrado, né, e que a gente vai conseguir ter uma condição melhor em relação a essa evolução, tanto da doença quanto do agronegócio no geral. Então, nós temos o prejuízo no campo,
certo? Nós temos um prejuízo no campo. Então, como ocorre esse prejuízo? Através da parte hídrica, né? Tanto com a escassez de água, quanto o excesso de água. Então, os valores de produção, como mostra aqui, tá, da agropecuária, é totalmente crescente, tá certo? Você vê de 2016 a 2020, é um crescimento totalmente significativo, né, em bilhões, mas a gente sabe que nós tivemos alguns prejuízos recentemente na área agrária, principalmente no estado de Minas, o estado da Bahia, tá certo? Entre outros, tá? Que a gente teve uma perda muito grande, justamente por conta dessas chuvas em excesso, ou apenas esse vamos dizer, esse déficit hídrico, né? Essa crise hídrica, como chama. Então, os trabalhos em risco. O que seriam esses trabalhos em risco? O canal rural, que eu vejo muito e tem alguns trabalhos relacionados, vendo esses trabalhos relacionados, ele deu ações que podem causar esse risco, né, na agropecuária no geral, de 2021 agora a 2022, então é projeção de muitas chuvas em fevereiro, na Bahia, falta de chuva, que provoca crise na soja, no Mato Grosso, agricultores potiguar, né, com plantio, esperando essas chuvas, então tudo isso são processos que vão prejudicar o trabalho, fazendo com que justamente essas pessoas venham a ter, vamos dizer, em suas mesas, valores altíssimos de alimentos. Né? Então, a crise hídrica, eu coloquei vários pontos aqui sobre a crise hídrica, que é muito importante, mas aí a falta de chuva é prejudicial, muito, fazendo com que essas lavouras não venham a desenvolver, né? O impacto negativo, isso visto no Brasil, nesse segundo semestre de 2020, fez com que justamente aumentasse alguns alimentos, né? Teve uma queda, né? O IBGE discutindo e vendo, analisando, fazendo essas estatísticas, viu que teve uma queda de 2,8%, então isso é grandioso em relação a essas crises, né? A queda de influências pela seca provenientes da Minas, São Paulo, Espírito Santo, isso em cima da produção de café, fazendo com que esse grão venha a aumentar, né? Sem chuva, como diz isso aqui, acaba não tendo a floração, fazendo com que não tenha esse preenchimento e desenvolvimento dos grãos, no geral, né? O IBGE também viu que essa queda tem uma estimativa muito grande, mas na frente ele viu na produção de café, e atualmente essa crise hídrica, ela prejudica ainda as lavouras de milho, e a previsão de queda é de 11%, nesse período, então fazendo com que esse grão, né, venha a ter um valor muito alto, tanto o algodão quanto o milho. Então, essa crise hídrica provoca essas ações, fazendo com que venha a ter um aumento e escassez no mercado, né? Nós temos algumas imagens via Google aí, que a gente vê essa, vamos dizer, essa devastação, podemos dizer assim, causada pelo esse déficit hídrico, tá certo? Então, a ausência de água para o agricultor, para a agricultura, para a agropecuária no geral, para o agronegócio, de uma forma, vamos dizer, que vem a causar muitos danos. Da mesma forma, nós temos os excessos de chuva, né? Então, nós temos aqui uma colocação de Caio Coimbra, né, de Minas Gerais, que lá é um setor, né, Jequitinhonha, é um setor muito grande na produção leiteira, e aí eles perderam uma quantidade significativa de leite, justamente por conta de chuvas, de grandes volumes de chuva. Então, esses volumes de chuva fez com que destruísse mais de 250 mil litros de leite, porque não tinha como fazer o escoamento, não tinha como tirar, então teve uma produção perdida, né? Isso é um grandioso, fazendo com que aumente mais ainda os produtos, tá certo? Então, a gente está passando por esse momento, ou escassez, ou déficit hídrico, né, essa crise hídrica, ou excesso de chuva, e ainda estamos trabalhando isso, a meteorologia está vendo muito isso, porque ainda vai ter essa evolução, né, então, em 45 dias, aqui nós temos uma de Cariranha, né, na Bahia, em 2021, veio a ter um volume altíssimo, mais de 600 milímetros, então um volume de 231% maior do que a média da região, fazendo com que alagasse tudo e viesse a trazer grandes prejuízos para a população no geral. Então, nós temos algumas imagens aqui
que passa essas informações, né, que seja a ser catastróficas, né, e a gente pede esse equilíbrio, e às vezes a gente não busca por ele. Então, são as condições humanas mesmo que faz com que às vezes cresça esse algo, vamos dizer, descontrolado do meio ambiente, né, a gente já sabe mais ou menos isso, mas a gente não se prepara para essa condição. Então, essa é uma das crises que faz com que venha aumentar os valores. Então, a alta, né, vamos trabalhar essa alta no agronegócio, né, a gente sempre tem que pensar de 2021 para 2022, essa alta. Então, vamos pensar em algo positivo diante dessa pandemia toda, que a nossa área, que a área agrária das ciências agrárias no total está precisando de todos os profissionais bem desenvolvidos em relação a isso, né, que tenha entusiasmo para o trabalho, para esse desenvolvimento da ciência em si. Então, ele diz aí que o PIB, né, ele tende a aumentar, ter uma alta de 2,5 de 2020, que já passou para 2021 com esse aumento, e a gente tende a buscar esses aumentos em 2022, né. A pesquisa, no geral, né, ele cria essas taxas, né, e acompanha, a gente já viu as pesquisas econômicas aplicadas justamente com base no IBGE, tá? Ele mostra justamente vamos dizer, essas funções, esse aumento, tá certo? Que chega a ser de 2,3%. Então, isso, para o abastecimento nacional, isso é muito importante. E aí, mesmo um cenário com riscos, né, desse impacto mesmo com esses riscos, a pesquisa cria-se esse aumento, cria um ritmo maior e menor ao mesmo tempo, de 1,3%. Então, esses riscos que ocorrem, a gente aumenta em alguns setores e diminui em outros, mas a gente tem que criar esse entusiasmo, esse otimismo de que tudo vai dar certo. E a gente espera que essa crescente continue, mesmo com as variantes do coronavírus em 2022, que a gente sabe que isso é um controle mundial agora, mas que a gente sabe que necessita desse alimento na mesa, dessa condição, e a gente trabalha justamente para isso, para que isso venha a se desenvolver cada vez mais, a gente venha adquirir esses conhecimentos profissionais para pôr em prática e ter essa evolução para o país, para o agronegócio, para a agropecuária, para a agricultura familiar, para quem trabalha, tá certo? E ter todo esse desenvolvimento de forma otimizada. Então, eu tenho a agradecer para vocês por essa breve participação, tá? E até uma próxima. Muito obrigada.